Então, vamos calminho aqui, tá? Tudo tranquilo. Que na questão 30, o ônibus está andando a velocidade de 40 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou estão em repouso? Por quê? Bom, a questão do movimento em repouso é uma questão questão de interpretação, né? É uma pergunta, né? É uma interrogação, né? Até questão de novo, para poder saber se está em repouso ou está em movimento. Se eu estou andando dentro do ônibus, seja qual ele for, eu em relação à rua, eu estou em repouso. Mas o ônibus em relação à rua está em movimento. Correto? O cidadão, né, ou a cidadã que está no ponto, que vê você, né, olha lá para dentro do ônibus, acaba vendo vocês no campo visual deles, né? A impressão dele que você está o quê? Andando. Mas não está. Você continua em repouso, tá? O que continua se movendo em relação ao quê? O ônibus. Então, nessa pergunta específica, se seus passageiros estão em movimento, em repouso, está em repouso, certo? Quem está em movimento é o ônibus, tá? Então, como referencial é o ônibus, o passageiro precisa se locomover para fazer o seu transporte, mas quem anda é o ônibus. Então, como eu disse, né? Quem está em movimento é o ônibus, portanto, os passageiros estão em repouso em relação ao ônibus, correto? Não tem para onde fugir, tá? Então, não tem nenhum problema. Na questão 31, tá? Joaquim Cruz, né, grande velocista na década de 90, correu 800 metros em 100 segundos. Qual foi a velocidade média? Né? Velocidade média é variação de espaço pelo intervalo de tempo. Né? Eu tenho o meu espaço e eu tenho meu tempo, eu vou dividir o espaço pelo tempo. Mas uma coisa, sempre coloca a fórmula antes de fazer qualquer exercício. Tá? Vocês vão estar associando o contexto do assunto, vão estar memorizando as fórmulas e automaticamente vai estar o quê? Otimizando o tempo de estudo de vocês. Tá? Então, se você dividir o espaço pelo tempo, você vai ter a sua velocidade, que é 8 metros por segundo. Tá? Se você divide 800 por 100, você chega ao valor que você quer chegar. Certo? A questão 32, Alberto nadou 50 metros em 20 segundos. Determine a velocidade desse nadador. Mesma coisa, ele deu espaço, ele deu tempo. Então, eu vou dividir o espaço pelo tempo, que eu vou achar a minha velocidade. Então, a minha velocidade média é ΔS sobre ΔT. E a velocidade média é igual a 50 sobre 25, que é igual a 2 metros por segundo. Tranquilo? A questão 33. Um trem-bala gaste 3 horas para percorrer a distância de 750 km. Qual a velocidade média do trem? A mesma coisa. Note que aqui tem que estar em quilômetro e aqui tem que estar em hora para que as coisas estejam na mesma unidade. Se um deles tivesse que estar, ou seja, tivesse unidade diferente, eu teria que fazer as suas devidas o quê? Transformações. Correto? Então, a mesma coisa. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tá? Para efeito de curiosidade, tudo que o delta tiver acompanhado, exprime o quê? Variação. Tá? ΔS, variação de espaço por variação de tempo. Então, você dividido 750 dividido por 3, que é igual a 250 km por hora. Tá? É o que o velocímetro marca. A questão 34. Um automóvel passou pelo marco 30 km de uma estrada às 12 horas. A seguir, passou pelo marco 150 km da mesma estrada às 14. Qual a velocidade média desse automóvel entre as passagens pelos dois marcos? Bom, essa é uma questão um pouco maior. Quando isso acontece, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que separar os dados, né? Tenho que analisar os dados. Quando a gente está estudando, está aprendendo, qualquer dado é dado. Depois não, depois vocês escolhem. Correto? Depois, por exemplo, que você deseja da sua casa até o centro da cidade, primeiro eu falo que é o metrô. Vocês escolhem o metrô, o mais adequado do estilo de vocês, né, que nós conhecemos. Depois não, depois que vocês conhecem o caminho, pode escolher de carro, pode escolher de Uber, pode escolher de ônibus. A mesma coisa na física, né? Primeiro vamos analisar colocando os dados, que o espaço inicial é 30 km.
o tempo inicial é 12 horas, o espaço final é 150 km e o tempo final é 14, tá? Isso aqui é 14 horas, então eu vou achar as minhas variações, tá? Se eu tenho o espaço inicial e o espaço final, eu vou ter meu ΔS, se eu tenho meu tempo inicial, meu tempo final, é meu ΔT, correto? Então, meu ΔS é meu espaço final menos espaço inicial, 150 menos 30, que é 120 km. O meu ΔT, meu tempo final menos tempo inicial, 14 menos 12, né, que é 2 horas. Né? Se eu dividir o espaço pelo tempo, eu vou ter a minha velocidade média, que 120 dividido por 2, que é 60 km por hora. Essa é a minha velocidade. Tranquilo? A questão 35, o motorista de seu caminhão partiu quilômetro 340 de uma rodovia às 13 horas, né, entregou a carga no quilômetro 120, isto é, ele teve que voltar, né, da mesma rodovia às 16 horas. Né, pode ser a BR-101, pode ser outra BR, né, como nós conhecemos, é Rio Petrópolis, né, que vai até Minas, a BR-040, BR-101 que liga São Paulo, Rio de Janeiro, né? Se você continuar, vai ter o Rio Grande do Sul. E outras BR que tem por aí, certo? Então, qual foi a velocidade média desenvolvida pelo caminhão? Mesma coisa, vou colocar os dados, né? Os dados bem tranquilo. Quilômetro é igual a 340 km, o tempo inicial 13 horas, quilômetro 120 km, TF 16 horas. Então, aqui também eu tenho meu espaço, tá? Meu ΔS. E isso aqui eu tenho o meu ΔT, correto? Então, nós vamos o seguinte, que ΔS é igual a 120 menos 340 é menos 220, tá? Eu coloquei módulo aqui para poder trabalhar com o sinal o quê? Positivo, tá? Porque ele simplesmente voltou. Então, meu ΔT é 16 menos 13, que é igual a 3 horas. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. 220 dividido por 3, que é 73,3 km por hora. Acabou o exercício. A questão 36, né? No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul, numa velocidade média 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância percorrida por elas num dia? Tá? Nesse caso aqui, ela não quer calcular a velocidade. A velocidade nesse caso aqui é dada, você sublinhe. Inclusive também ele deu tempo, eu quero achar o que? O meu espaço. Então, você tem o que? Que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A ΔS é o que? Velocidade vezes o tempo. Eu tenho a velocidade? Tem, que é 25. Eu tenho o tempo, que é o 12. Se eu multiplicar 25 vezes 12, vai ser 300 metros, certo? Que nesse caso aqui, para efeito de conferência, nesse caso aqui é 300 quilômetros, né? Vamos colocar a nossa unidade aqui, que a questão está ok, tá? A gente tem que notar sempre a unidade, tá? Porque um está quilômetros por hora, outro está em hora, então tá ok. Então, a questão 37, uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade média da ordem de 1 metro por segundo. Que distância aproximadamente essa pessoa percorrerá andando durante 120 segundos, tá? Mesma coisa, eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo. Eu posso achar quem? A distância pode colocar até algo em volta aqui, que vai ser meu valor de ΔS, tá? Então, para calcular essa questão, basta aplicar a relação que velocidade média igual ΔS sobre ΔT, tá? Mas como você quer o espaço, você vai multiplicar a velocidade média vezes quem? O tempo, correto? Então, quem é a velocidade? 1, ΔT 120. 120 metros, tá ok, porque é 1 metro por segundo, outro aqui, segundos, então não tem nenhum problema aí, tá? A questão 38. Um foguete é lançado à Lua com velocidade constante de 17.500 km por hora, gastando 22 horas na viagem. Calcule a distância da Terra à Lua em quilômetros. Mesma coisa, tá? Velocidade média igual ΔS sobre ΔT. O ΔS que você quer achar, basta o quê? Multiplicar a velocidade média pelo intervalo de tempo. Se eu tenho a velocidade que é 17.500, basta multiplicar por 22, que você vai achar o quê? 385.000 quilômetros, né?
Esse é basicamente 400 mil quilômetros, né, aproximado, que mais ou menos é a distância do centro do Rio até São Paulo, a capital paulista. Então, se eu tenho a minha velocidade e o tempo, eu posso achar o quê? O meu espaço, beleza? E a questão 39, tá? Uma motocicleta percorre uma distância de 150 km com velocidade média de 25 metros por segundo. Qual o tempo gasto para percorrer essa distância? Então, basicamente, né, velocidade média é igual ΔS sobre ΔT, que 25 é igual 150 mil, né, sobre ΔT, e você fazendo essas contas aqui, acha 6 mil segundos, tá? Que dessa vez eu quero achar o que? Meu ΔT, tá? E muito obrigado, e até a nossa próxima videoaula, tá? Encerramos, só colocar no lugar adequado. Tchau, um abraço.